Fala, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de biologia. Essa é a nossa aula 42.1 e nela, tá? Nós vamos abordar um assunto de muita importância, tá? E que vai complementando tudo aquilo que a gente tem visto até aqui. A gente já vai ficando com um apertozinho no coração, né? Porque a gente já está no processo de despedir-nos aqui dessas turmas da Mediação Tecnológica Rondônia 2026, galera! Ó, eu quero dedicar em especial para todo mundo, mas em especial para a nossa turminha lá do Forte Príncipe da Beira. Galera, eu quero dizer para vocês que vocês são guerreiros, vocês são vitoriosos, chegaram até aqui, nós estamos juntos com vocês sempre, tá? Parceria. Precisando de alguma coisa, manda aqui pra gente. A gente quer conversar, a gente também tá aqui prontos para ouvir vocês, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Vamos firme, tudo bem? Ó, a aula de hoje nós vamos falar sobre comunidades. Porque na aula anterior nós falamos de alguns aspectos relacionados à vivência, convivência, ou seja, as relações, né? Relações ecológicas entre indivíduos de espécies diferentes, concordam? E agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho, o foco vai para a questão tanto da biota, fauna e flora, tudo bem? Vamos lá, aula 42.1 na tela. E nela, então, nós vamos falar sobre os eventos de sucessão ecológica. São importantes? Com certeza, com a máxima certeza. Sucessão ecológica. Como que se dá esse processo? Como que se dá esse processo aqui no ambiente natural, tá bom? Na aula anterior, que nós falamos ali dos processos relacionados às relações, nós também abordamos as questões dos ambientes artificiais, mas aqui é como que se dá esse processo de sucessão dentro do ambiente natural. Aí nós vamos dar alguns exemplos de sucessão ecológica, como ela se comporta. E olha aí, galera, nessa aula nós vamos ter o nosso momento interativo, beleza? Então, foco aqui na aula. Então, quando a gente fala de sucessão, é algo que tem um início e ele vai ter uma continuidade que vai ser seguida por um outro grupo, né? Uma outra situação, outros moldes, certo? Mas vamos conceituar aqui para os nossos caríssimos estudantes. Olha lá, o conceito de sucessão ecológica diz respeito a quê? A forma como os organismos vão, gente? Ocupar o quê? Uma determinada região ao longo do tempo. Como que esse ambiente vai se transformando? Essa transformação, muitas vezes, ela não é rapidamente visível, mas quando você vai passar as férias, né? Normalmente você vai lá no final do ano ou no início do ano, você vai para algum lugar, viaja para aquele lugar que você gosta, ou é um lugar de queda de água, ou é na família, enfim. E aí, quando você chega naquele ambiente, você encontra alguma diferença. Por quê? Porque há uma ciclicidade de tudo aquilo que está vivo ali no ambiente e, muito importante dizer, que essas mudanças ao longo do tempo que vão se passando, que vai sendo ocasionada pelas variações e os acontecimentos que ocorrem com cada indivíduo que compõem essa comunidade, tá? Alguns vão morrer, alguns vão nascer, alguns não. Os que estiverem vivos vão estar realizando as suas relações, vão mantendo estabelecendo-se naquele ambiente e vão transformando aquele ambiente gradativamente. Então, olha lá, esse processo envolve tanto a relação entre os seres vivos que estão ali se fixando naquela localidade, naquele ambiente, como também a sua
interação com quem, gente? Olha aqui, ó, os elementos abióticos do ambiente. Ou seja, aquilo que vai ser importantíssimo, tá? Para a forma de vida que está ali presente, seja ela microscópica ou macroscópica, seja eles no ambiente aquático ou no ambiente terrestre, ou abaixo do solo, ou na parte aérea, tá bom? Então, olha só, durante a sucessão ecológica, durante este evento gradativo que vai acontecendo, das atividades metabólicas, das atividades realizadas, ou seja, de todos os nichos realizados por cada indivíduo dentro daquela comunidade, as comunidades mais simples vão sendo substituídas pelas comunidades mais complexas. Aí eu venho para cá para dizer uma coisa para vocês. O que isso pode parecer? Comunidades mais simples acabam sendo substituídas por comunidades mais complexas. Lembra a fase de desenvolvimento, tá? Lembra quando você era um bebezinho? Não, professor, não lembro não, mas tem as fotos para registrar aí, né? Você era um bebê, foi se desenvolvendo, chegou na pré-adolescência, adolescência, na fase juvenil, em que vocês estão, pré e juvenil, e aí você vai chegar na fase adulta e depois a gente tem aquela decaída, né? A gente vai voltando a ser criança novamente, voltando a ser um adolescente, birrento, e aí voltando novamente a ser um bebê, que é a fase da melhor idade, né? A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente fala nesse processo de desenvolvimento e transformação que o ambiente vai sofrendo a partir de quem? Das comunidades aqui, ó, que estão inseridas nela. E aí a gente tem 3 termos que vocês precisam estar aí em mente. O primeiro termo é excese, fase seral e fase de clímax, tá bom? Então nós vamos ver cada uma dessas fases e aí você tem que lembrar aí, ó. Apesar de estar decrescente aqui, excese, seral e clímax, né? A gente poderia colocar o inverso, tá? Como se fosse uma escadinha subindo aí, até chegar no seu clímax. É como se fosse a fase juvenil até chegar à fase adulta. Tudo bem? Então vamos lá, pode abrir para mim. Na fase excese, representa uma comunidade, ela é representada por uma comunidade pioneira. Isso aqui é importante você estar lembrando. Comunidade pioneira, ou seja, aqueles primeiros seres que vão estar habitando, transformando, agindo sobre aquele ambiente. E logo como o próprio nome está dizendo, é o início de todo o processo, tem que ser um organismo que esteja adaptado aos poucos recursos pioneiramente disponíveis naquele ambiente, tá bom? Então, olha só. Aqui nós vamos encontrar os primeiros organismos, né, que vão se instalar nesse ambiente. A gente tem aí as algas e os fungos, que vão formar os líquens, tá bom? Nós temos aí as gramíneas e os primeiros organismos, né, dessa classe tão gigantesca que é a classe insecta. Os primeiros insetos que vão começar a usufruir desse ambiente que vai sendo gradativamente transformado a partir das atividades metabólicas realizadas tanto por esses organismos autotróficos quanto aqui esses organismos, né, os fungos e as algas que vão formar esses líquens. Tudo bem? Na fase seral é aquela fase intermediária. Ela é representada pela vegetação de quê? Pequeno porte, arbustiva ou herbácea. E é nessa fase em que vai ocorrer as mudanças significativas na comunidade. Então, inicialmente, as espécies pioneiras, um número mais reduzido, vão começar a povoar, se reproduzir, se multiplicando, começando a alterando esse ambiente, tá bom? Até ser substituído por essas espécies vegetais de porte um pouquinho mais robusto, mas ainda tenra, tá? E aí a gente tem a fase clímax. Professora da noite podia isso? Jamais.
ao longo de muito tempo. São vários processos que vão estar acontecendo até a gente ter essa exuberância. Quando a gente chega nessa fase clímax, é aquela fase em que não é que chegou... É uma fase em que você a fase adulta, né? Já casou, já teve os filhos, já se realizou profissionalmente, mas aí você não vai fazer mais nada? Pelo contrário, você ainda tem alguns sonhos, algumas realizações, mas só que esses processos são menos, exigem menos energia, vamos dizer assim, em relação à comparação que nós estamos fazendo aqui com esse ambiente, com essas comunidades presentes aqui nesse ambiente clímax. Tudo bem? A comunidade ela vai atingir elevado número de espécies, então a biodiversidade aqui é bem maior do que aquela comunidade pioneira. Os nichos ecológicos são ocupados, né, por vários organismos, por isso eles conseguem coexistir naquele ambiente e apresentam grande quantidade de biomassa para sustentar toda essa exuberância dessa floresta, desse ambiente ali. E aqui a gente tem uma imagem onde a gente consegue visualizar esse processo de crescente, tá? Então você tem as espécies pioneiras, elas vão ao longo do tempo se desenvolvendo, transformando aquilo que estava somente nas rochas, vai transformando em solo e esse solo começa a ser um abrigo de insetos, começam a então esses insetos formar túneis que as plantas vão conseguir então se enraizar, esse solo vai começar a ser oxigenado, esses animais vão começar a morrer, os vegetais também, tornando isso de forma mais adubada, para que você consiga chegar nessa fase aqui de clímax, onde aqui você tem diferentes abrigos, diferentes espécies, diferentes nichos ecológicos, tá bom? Conforme as forças se direcionam o processo, a sucessão pode ser dos seguintes tipos: sucessão primária ou sucessão secundária. Preste atenção nisso aqui, porque é muito provável que possa cair aí no seu Enem, tá bom? Sucessão primária, o que é? É quando um local ele é ocupado pela primeira vez. Então, ele vai iniciar um novo ambiente, um novo hábitat, tá? O que a gente tem como exemplo? A formação de ilhas, né, produtos de erupções vulcânicas, ou a exposição, então, de ambientes após a retração de geleiras. Nesses dois eventos, você vai ter o início de um povoamento, início de transformações, desde de rochas, transformando em solo para se tornarem abrigos e assim sucessivamente serem ocupados por essa vegetação, tá? E na sucessão secundária, perdão, a reocupação de um local, ou seja, já existia um anteriormente e agora ele vai ser novamente povoado, só que ele não tem as mesmas características, tudo bem? Ocorre em ambientes pré-existentes como os campos de cultivos abandonados e as áreas desmatadas. Isso aqui é um universo que nós já conhecemos bem, né? Um exemplo de sucessão ecológica agora a gente vai acompanhar nessa aula. Você já ouviu falar do storytelling? Pois é, nós vamos narrar aqui, tá? E aí eu peço para você, querido estudante, feche os seus olhos e tente viajar, somente ouvindo a minha voz, tente viajar nisso que vai estar acontecendo aqui nessa narrativa, tá bom? Então vamos lá. Imagine você estar num ambiente, uma região totalmente desabitada. Feche os teus olhos para poder viajar aqui com a professora, tá? E vai formando um cenário aí na sua cabecinha. Então, essa região desabitada é uma rocha nua, sem nada, tá? As condições que estão presentes ali para vegetais e animais, ela é um pouco desfavorável. Ela é um pouco não, ela é desfavorável. Imagina uma rocha nua, em pleno sol de meio-dia. Vai estar bom ou não? Vai estar bem desagradável, né? A iluminação ela vai incidir diretamente, elevando as temperaturas naquele ambiente. Não tem solo, galera. Não tem solo. Ou seja, onde esses vegetais poderiam se fixar? Não existe. E aí, a água da chuva, se ela cair nessa rocha nua, ela evapora-se rapidamente.
Então, imagine você andando descalço aí, tá? Sobre uma superfície sem nenhum tipo de vegetação. É mais ou menos isso. É esse ambiente que vai estar propício para as nossas espécies pioneiras. Olha só como elas são guerreiras. Os seres vivos que vão se instalar ali, eles têm que estar adaptados a esse ambiente totalmente rústico, tá? Ou seja, eles são pouco exigentes. Aí a gente vai lembrar bem dos nossos líquens, as nossas algas e os fungos que estão ali trabalhando, realizando fotossíntese, fixando, produzindo, armazenando e também mantendo essa umidade que vai começar a ser gerada nessa rocha nua, tá? E aí, o que vai acontecer? Eles vão começar a disponibilizar, realizar suas atividades metabólicas, disponibilizando quantidade de sais minerais, quantidade de substâncias que vão mudando e alterando esse ambiente. Isso vai caracterizar-se pela formação de uma comunidade pioneira, ou ECESE. Aí a gente tem os líquens, que são esses primeiros organismos pioneiros, tá certo? A atividade metabólica, gente, dos líquens, olha o que vai acontecer. Ela lentamente vai modificando as condições dessa região, dessa rocha nua. Os líquens vão estar ali, as algas realizando processo fotossíntese com pouquíssima água que não evapora, que consegue ficar ali. E aí elas vão começando a liberar substâncias químicas. Olha, os líquens liberam ácidos orgânicos que vão fazer o quê? Corroer essa rocha. E aí você vai ter as primeiras camadas desse solo. Olha a vida começando a ter um formato diferente, até que isso se repetindo gradativamente, esse processo de erosão, a partir desses ácidos, você vai começar a formar um tapete, tá? Esse tapete agora com uma vegetação que vai começar a se adaptar a esse ambiente que já não é o mesmo das espécies pioneiras, certo? Então esse solo vai começar a ter mais nutrientes. O solo, as camadas de solo, reposição por reposição, vão começando a fazer um molde e um abrigo para esses primeiros organismos. E quem nós temos aqui, após essa formação dos líquens, da ação desses líquens sobre essas rochas nuas? As briófitas, que são as nossas primeiras espécies vegetais, tá? Que, perdão, e engasgando. Elas vão começando a povoar e formar esses tapetes, porque elas estão adaptadas a pouca água. Lembra que o transporte de água é célula a célula? Então, elas não chegam a ter grandes necessidades, certo? E aí elas vão sendo substituídas por samambaias e outras espécies, né, as nossas pteridófitas da vida, que vão formando abrigo para diversos insetos e também moluscos. Cada um deles vai ter uma atividade, um serviço que eles vão prestar para alterar, modificar e ajustar esse ambiente, certo? A etapa após etapa, a comunidade pioneira evolui até que a velocidade desse processo começa a diminuir, desacelera-se a um ponto de equilíbrio, de estabilização, no qual a sucessão ecológica atinge o seu máximo, que é a fase clímax. Tudo bem? E é nessa fase clímax que você vai ter uma grande biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, diferentes abrigos, diferentes nichos, diferentes hábitos alimentares ali sendo executados, diferentes serviços ocasionando ali o sol, a chuva, agora o tempo, a temperatura. Tudo isso vai ser modificado. A umidade aqui existente não era a mesma que estava presente naquela primeira comunidade. Então, ao observarmos esse processo de sucessão ecológica, podemos identificar um processo, um progressivo aumento dessa biodiversidade, tá? Animais, répteis, mamíferos, aves, ok? E aí, essa estabilidade de uma comunidade clímax está em grande parte associada ao quê? Ao aumento da variedade de espécies e à complexidade das relações estabelecidas entre esses organismos. Galera, agora a gente vai deixar você aí com o seu momento interativo, tá bom? O professor presencial agora segue aí para você ser o protagonismo desta aula. Beijo grande, a gente quer ver o material produzido, tá bom? Tchau, tchau!